O episódio 7 do Engajados Cast tem o patrocínio da A3D, AZ Empreendimentos, Vinha Vino, Gabi Oliveira Yoga. E para fechar as celebrações do Setembro Verde, no episódio de hoje conversamos com 3 mulheres incríveis: Joana Neves, que foi eleita nadadora paralímpica da década, Mirna Cunha, a mãe que buscou conhecimento para desenvolver melhor a sua filha com síndrome de Down, e Elci Correia, que após o nascimento da irmã, mudou sua trajetória profissional para entender melhor a síndrome DDX-3X. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Engajados Cast. Eu sou a Samantha. Oi, eu sou o Aderbal e juntos eu e a Samantha criamos esse espaço para dar visibilidade às pessoas que estão engajadas em melhorar a sociedade. E hoje nós temos 3 vencedoras participando aqui do programa. Aqui no estúdio estamos com a Joaninha. Tudo bom, Joaninha? Tudo bom. Pois aí pela internet. Olha, nós estamos com a Mirna e a internacional Mariana. Mari, faz tchau aqui pra gente. Lindas. Ai, que linda. A gente quer falar um pouco sobre esse Setembro Verde. Então, eu vou olhar um pouquinho para você, um pouquinho lá para as meninas. A gente começou, na primeira semana de setembro, a gente teve a oportunidade, né, amor, de gravar com uma pessoa transplantada. Então, falamos aqui, e agora essa que é a última semana de setembro, né? Ainda em cima desse tópico do Setembro Verde, a gente quer falar sobre a inclusão. Então, foi por isso que a gente pensou em vencedoras, como você, Joana, a Mirna com a Mariana. A gente vai ter a participação de mais uma pessoa também, Isso, uma a Elci com a Fernanda. incrível, com a Fernanda. Lá de João Com uma história Pessoa. maravilhosa que vocês vão saber em breve aí, assim que ela tiver disponibilidade, ela já vai entrar no link também. Então, a gente queria primeiro agradecer vocês, né, por esse a gente sabe que é sexta-feira, né, embora o pessoal de casa não saiba que a gente está gravando, mas que é um pouquinho complicado, mas muito obrigada de vocês terem cedido o tempo aí para vir conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Quando eu recebi o convite. Nossa, chega, eu nem acreditei. Disse, sério? Porque eu sempre gosto muito, né, de fazer entrevistas, de sempre contar a minha história, um pouco da minha experiência. Então, assim, eu sempre fico muito feliz e contente. Nós é que agradecemos mesmo, Joaninha. Então, assim, eu quero começar, assim, vou fazer a primeira pergunta logo para você, que está aqui com a gente no estúdio. Queria saber como é que começou, assim, você começou a nadar com quantos anos, como é que foi? Eu comecei a nadar aos 13 anos, né, por recomendações médicas, porque eu caía muito. E aí o meu médico pediu para mim fazer uma reabilitação na água, tipo como se fosse uma hidroginástica, mais para fazer um fortalecimentozinho de perna, de membros, né? E aí quando eu cheguei lá no Tutubarão, que antigamente tinha um centro de apoio também para pessoas com deficiência. E aí tia Suzana, que foi minha primeira treinadora, disse assim: "Mãezinha, eu posso treinar ela?" Aí minha mãe olhou assim e disse: "Poder pode, agora já vou logo dizendo que eu não posso gastar com nada, porque tem dias que a gente tem o que comer, e tem dias que a gente não tem. Infelizmente, é uma realidade que a gente viveu durante isso. muitos anos. Eu sou de uma família grande, né? Minha mãe teve 5 filhos com o meu pai. Então, assim, eram 7 pessoas, né, para se sustentar. Sem dúvida. Então, eu era a única deficiente da família. E aí ela disse: "Não, em questão a isso, não se preocupe, vou treinar ela." E aí começou a me treinar. Eu comecei a gostar. Eu falo que não foi eu que abracei a natação, foi a natação que me abraçou e não me largou. Que aí eu comecei a gostar. Fui para minha primeira competição com 8 meses, que já estava treinando. Aí ela me passou para o meu técnico, Rodrigo Vilar, que é meu treinador até hoje, que inclusive é filho dela. Ah, que legal! E aí foi aonde tudo começou, uma história assim de amor mesmo. Que aí eu ganhei 7 medalhas em Recife. E aí eu disse: "Não, é muito, muito massa, eu gosto disso, eu quero isso." E viu melhorias, E aí né, na eu sua disse, saúde e aí também. veio a melhorias, eu parei mais de cair, parei de sentir dor. Se eu paro de treinar hoje em dia, eu sinto dores horríveis. Então, assim, é um bem-estar para mim também, né? Para minha saúde, além de ser atleta profissional. Então, assim, eu disse: quero andar de avião, quero algo melhor para minha família. E aí foi quando eu comecei a, a me dedicar mais ainda aos treinos. Que coisa E aí tô até hoje, maravilhosa. 22 anos de piscina.
É rata de piscina, Uhum. né? 22 anos de piscina, 22 anos com meu treinador, nunca deixei meu técnico. É, e tô até hoje, assim, não sei até quando, porque a cada ano eu digo, vou parar esse ano, mas aí Ah, surge novas Verdade, oportunidades, pois é. né? aí eu digo, Dá não pra dá ver, para né? Dá, desistir. dá pra ver Aham. bem. Não, só queria Dá ver se pra dá ver pra sim. ver bem todas as suas Aí eu digo, Uhum. medalhas. aí eu digo, não dá para desistir agora. De jeito nenhum, tá na Uhum. flor da Pois idade. é. Tá na E flor da você idade. sente que isso que você consegue fazer, né, suas conquistas, elas servem de incentivo para outras pessoas? Sim, tem muitas pessoas que falam, né, que se espelham em mim, que quer ser uma futura campeã. Eu já fui campeã mundial, né, em 2015. Tenho recordes pan-americanos. Então, assim, para mim, quando as pessoas falam assim, eu me inspiro em você, eu digo, eu que me inspiro em você por você se inspirar em mim. Então, assim, é muito gratificante porque a gente vê que as pessoas nos olham não como apenas uma pessoa que foi ali e ganhou uma medalha, e sim como uma pessoa que acorda todos os dias, que além de atleta, eu sou mãe, sou dona de casa. Sem E dúvida. então, assim, ver que eu tenho força de vontade de estar além do que eu consigo fazer, né? Então, assim, quando eu ouço isso, é muito gratificante. Aí eu acordo no outro dia mais Mais feliz, motivada mais ainda. motivada, porque eu sei que tem alguém se espelhando em mim. Sem Uhum. dúvida. E, Mirna, queria te fazer uma pergunta, por falar nessa questão de se espelhar, né? Sim. Me conta um pouquinho de você também, a mesma pergunta que nós fizemos aqui para a Joaninha no estúdio. Conta um pouquinho da sua trajetória com a Mari. Bem, a minha história com Mário, eu nem sei se vou ter tempo de entrar um pouquinho nisso, né? Eu gosto de compartilhar essa vivência. Sem dúvida, muito importante. Eu era adolescente, sempre que eu via uma pessoa com deficiência, eu nem sei se já compartilhei isso com você, Samanta, minha respiração descompassava, né? E eu tentava entender aquilo, porque eu nunca fui uma pessoa preconceituosa. Eu sempre lidei muito bem com isso. E aí chegou um ponto que eu acabei amadurecendo o pensamento de que eu seria mãe de uma pessoa com deficiência um dia. Eu interpretei aquele sentimento que vinha a mim toda a vida, que eu vi uma pessoa com deficiência. Né? E na minha primeira gestação, eu não tive nenhum pressentimento que seria a minha filha Alice teria alguma deficiência. Mariana, na altura da translucência no cálculo, 12 semanas, eu senti, chegando na clínica, que naquele dia eu teria um diagnóstico, e compartilhei com meu marido, porque ele já sabia desse meu pressentimento desde o noivado, que eu seria uma pessoa com deficiência. E aí Mariana nasceu, não, é nesse dia da outra, eu compartilhei, que estava demorando muito, eu via ela muito preocupada, e eu perguntei, tá, tudo bem? Porque quando eu tenho esse sentimento, eu até compartilhei com meu marido. Então, realmente, a medida da nunca deu uma alteraçãozinha. Mas você conversa com sua médica, é só uma possibilidade de vir com alguma síndrome, mas não quer dizer nada. Eu tive que repetir para uma outra clínica, e aí essa medida da nuca de outra clínica deu o dobro, né? Já estava alterado, deu o dobro. Então, assim, eu já sabia que ia ser Mariana, né? Então, assim, eu não tive aquela o luto que geralmente os pais vivem quando tem um filho com deficiência, né? Eu não fui do luto à luta, né? Eu já entrei na luta após o nascimento dela, porque Maria assim, ela veio com uma cardiopatias complexa, né? Então já passou por algumas intervenções, ainda a necessidade de fazer mais cirurgias, né? E com relação à síndrome, né? Eu não sei se Joaninha também vive isso. Eu lido muito bem, me dou muito bem, a gente lida com isso tranquilamente com relação à questão da deficiência, né? Isso, mãe. Então, assim, a minha experiência com relação a essa vivência de ser uma pessoa com deficiência, de viver esse meio, tudo, eu encaro de uma maneira tão bacana, tão natural, entendeu? Que para mim nunca trouxe apesar de eu ficar triste, porque a cardiopatia deixa a Mari limitada de algumas coisas, como atividade física, se a gente vai a um aniversário, não pode brincar, não pode, isso sim, isso, né, me deixa triste por ela ficar, ter essa vida normal, mas a minha relação com a ciência, de uma forma geral, não deixa chegar, é uma experiência muito positiva.
comentou que muita gente olha para ela e fala que se espelha. Eu conheço você, né, de muitos anos e eu já escutei muito isso também. Então, eu sei que você foi atrás, você estudou, você fez essa pós-graduação em síndrome de Down. Então, eu creio que as pessoas, elas vão até você para... Me conta, Mirna, como é que foi, né? Como é que eu posso ajudar? Porque eu acho que o principal, né, meninas, principalmente falando sobre esse mês da inclusão, é como tornar essa vida uma vida. Ela vai ser igual das outras pessoas? Não, mas ela pode ser, por outro lado, absolutamente normal, né? Sim. Então, são algumas adequações. A gente comentou sobre a escola, né? Que você preferiu colocar a Mari numa escola menor, onde você vai ter certeza que a professora vai dar mais atenção, né? Então, eu queria que você comentasse assim um pouquinho. É tudo bem? É tudo tranquilo? Dá para fazer? Eu sei que ela tem a cardiopatia, né? Então, segura um pouco nessa questão física. No mais, eu sei que ela tem uma idolatria pela irmã dela, maravilhosa, que adora dançar, né, Mari? Então, veja só, com relação uma das coisas, assim, eu, de forma muito tranquila, porque eu recebi o diagnóstico da cardiopatia e da síndrome Down ainda na gestação, eu já decidi abdicar da minha carreira profissional. Eu sou analista sistêmico, né, estava no mercado de trabalho já, bem colocada, inclusive, mas precisei tomar essa decisão. Não pela questão da síndrome de Down, porque eu sei que eu teria uma rede de apoio, mas a cardiopatia precisava de intervenções. E como precisava de intervenções, eu teria que ficar ao lado, né? Eu teria que ficar mais perto, mais presente, né? Então, o primeiro ano de Mariana, de vida, foi um ano difícil, assim, porque Mariana, ela tomava, vamos supor, uns 8 meses, 60 ml de leite a cada 2 horas, né? Mas ela regurgitava de 10 a 15 vezes por dia. A primeira intervenção dela foi aos 8 meses, ela pesava 3,6 kg, né? 8 meses de vida. Então, assim, nessa questão eu precisei fazer mudanças na minha vida, né? Renúncias, mas, assim, que até hoje algumas pessoas já me questionaram, inclusive. Você não sente falta do que está no mercado de trabalho? Você consegue ser feliz assim, né? Consegue ser feliz assim? Eu consigo. Nunca senti falta do mercado de trabalho, nunca senti falta. Eu acho que a minha felicidade está aqui. Ela está comigo. Colo. Tá aí no seu colo. Está aqui no meu colo, agarradinha, coladinha. Então, é uma questão muito assim. E a pós-graduação que você citou aí, ela veio porque, quando eu entrei nesse mundo das especificidades, eu não tive o acolhimento, tá? Eu não tive o acolhimento, eu não tive que chegar se dissesse, olha, assim, não faz isso, ela não pode, a vacina que ela deve tomar essa, eu não tive isso, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade de buscar, eu busquei para poder aplicar tudo isso e melhorar a qualidade de vida dela. Né? Pós-graduação, eu pude expandir a minha visão com relação à educação, à saúde de Mariana, né? E com relação à questão da inclusão, que acho que a Joaninha pode muito bem confirmar, né? Infelizmente, a gente não tem uma sociedade inclusiva. Né, Joaninha? É questionar a respeito disso. Tem pessoas que nos vê como inspiração e tem pessoas que nos vê como apenas um objeto, ou uma pessoa que não deveria estar na sociedade. Sim. Então, assim, essa questão que a gente com deficiência, a gente tem que transparecer para as pessoas que nós somos seres humanos e precisamos viver igual às outras pessoas. Então, assim, hoje em dia, antigamente, não sei se assim, a mãe de Mariana, lembra assim, dos casos, mas o deficiente antigamente, quando você tinha um filho com deficiência, ele era trancado dentro de casa como se fosse um robozinho que comia e ficava ali trancadinho. Não vivia para a sociedade. E hoje em dia, os pais estudam para poder ter um desenvolvimento melhor com o seu filho com deficiência, para expor ele para o mundo. E eu acho isso bacana,
Porque nós somos seres humanos. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente precisa viver igual qualquer outra pessoa, com Sem as dúvida. nossas limitações, assim como você tem suas limitações, eu tenho as minhas. Tudo, exato. Entendeu? Isso. Com umas regrarias, assim, um pouco a mais. Uhum. Mas todos nós temos as nossas limitações. Então, assim, hoje em dia a sociedade vê muitas pessoas com deficiência porque os pais expõem mesmo. Bota pra fora, meu filho é deficiente, não tem porque ele está dentro de casa. Então, assim, a sociedade não está acostumada com isso. Que antigamente era dentro de casa. Você não via deficiente numa escola. O pior que não é um antigamente, Entendeu? não tão antigamente Não assim, tão né? antigamente, porque, tipo, eu sou de 87. Uhum. Vem assim, antigamente, da época de 90, Sim. entendeu? Então, Sim. assim, eu digo pela minha experiência, na minha escola só era deficiente. Hoje em dia, eu levo minha filha para a escola, eu vejo várias pessoas com deficiência na escola. Sim. Isso, para mim, é o quê? Bacana. É muito gratificante ver isso. A própria Mirna ter Entendeu? feito, né, Sim. a Isso, pós-graduação. ter feito Eu isso. nem sabia que existia essa Isso, para mim, assim, pós-graduação. você vê que as próprias mães estão buscando para que os seus filhos consigam se adaptar a uma sociedade que muitas das vezes são mesquinhas, entendeu? Com a Sim. gente. Então, assim, as pessoas têm que ver a gente não como um coitado, e Claro sim como que não. qualquer Claro que outra não, pessoa Com que está certeza. tentando mostrar para as pessoas que nós somos capazes de ser quem a gente quer ser. Não, tá aí Perfeito. quantas medalhas só nessa mesa nós temos aqui para provar. Eu até comentei com a Derbal, porque assim, você não me via, mas eu sempre te vi, né? Nas competições. Eu falava para ele, aquela moça lá boa na piscina, eu sempre te vi. Aí, quando a gente falou, ai, será que ela aceitaria, né, nosso convite para falar sobre isso em setembro? Eu fiquei assim, para mim, devia ter estátua aí. Atenção, Prefeitura de Natal, sabe? Eu brinco muito com a Mirna, eu falo, meu, eu sou sua fã. E como eu sou sua também, é porque eu não tinha oportunidade antes de falar contigo. Mas assim, gente, essas medalhas, elas têm um peso. Não é só o ouro, o bronze, a prata, é assim, é a vitória. Porque, como você mesmo disse, às vezes vocês não tinham nem o que comer, Sim. né? Diferentemente dos atletas, assim, não estou julgando, mas assim, né, que tem lá toda a suplementação, lá, lá, lá. Então você veio, não é só assim você ganhar essas medalhas, mas tudo que você enfrentou, né, para estar aí com esse monte de medalha linda, me deu até tremedeira quando ela mostrou, medalha olímpica aqui, sensacional. Então, a visibilidade, você ir nos programas, você tá aqui com a gente fazer, né, amor, assim, mostrar para o mundo quem é a Joana, sua filha que está aqui assistindo, tem uma menininha linda aqui atrás, que é um Atleta pouquinho também, né? atleta, Já é inspiração karateca, que também já também. já a gente vai estar entrevistando ela aqui Mais também. uma campeã mundial, quem Na sabe? família, a Na família da Joana família. é pé quente. Então, assim, que ela possa mostrar a mãe dela, assim, sabe, com a boca cheia de orgulho, porque, gente, assim, é muito injusto. A sociedade, ela é uma coisa injusta, né? Mas vocês estão aí, a Mirna com a Mari estão aí para falar, não, vou mudar essa história, vou mostrar que pode ser completamente diferente. Aí nós E- temos mais umas perguntas. Tá, Vai pra e Joana outra aqui. coisa, assim, eu estava vendo, no caso, a Mirna falando lá, em relação a Mari teve que passar por várias cirurgias em função desse problema da cardiopatia. Mas eu soube que você também, assim, teve que enfrentar também algumas cirurgias, não foi assim, foi também difícil, né? Além de tudo, né? Eu tenho 5 cirurgias nas pernas, 2 de hérnia e uma de apêndice de urgência, né? Eu quase morri em 2018, Ai, mas meu estou Deus. viva. Estou notando. Não é minha alma, tá, gente? Aham, Estou sim. vivo. Eu tenho 5 cirurgias de correção, porque minhas pernas eram bem arqueadas, eram Tá. muito tortas. Inclusive, quando eu ia para a escola, as pessoas me chamavam de Garrincha, de Ana de Jardim, de perna de alicate, porque minhas pernas eram muito arqueadas, então me chamavam de perna de alicate, Aham. essas coisas. Então, assim, eu chorava muito e minha mãe começou a me fazer acompanhamento médico e eles preferiu fazer cirurgia também, porque quando chegasse um certo tempo, meus joelhos iriam bater no chão e eu não conseguiria mais andar. Inclusive, até os 15 anos eu corria risco de ficar numa cadeira de roda, porque eu tenho na minha cervical a coluna, ela é encaixada assim, né? Ah. E o do meu pescoço é aqui. Ah. Então, assim,
se eu fizer algum movimento brusco ou alguma manipulação errada, pode ser que faça isso e eu fique tetra. Ah, Então, assim, Joana. não é apenas uma achondroplasia. Com São certeza. outras Sim, coisas sim. que, com o decorrer do tempo, minha mãe foi conhecendo e se adaptando a algumas coisas que eu não podia fazer. Tipo, não posso pegar muito peso com o pescoço, eu não posso fazer algumas coisas que prejudicam Você tem que proteger sua cervical. muito. Isso. Então, assim, aí eu fiz cinco cirurgias nas pernas para correção. Uma foi fratura, porque eu não posso subir e descer escada frequente. E na escola que eu estudava, não me dava direito ao elevador, porque eu não era cadeirante. Ah, Entendeu? Então, assim, para algumas pessoas, o deficiente é quem é cadeirante. tá. É, Só. também tem essa, Só se não for cadeirante, não é entendeu? deficiente. Não é deficiente. Então, assim, não me deu direito. E aí eu fiquei subindo e descendo a escada. E assim, na época eu namorava, eu fui sempre muito namoradeira. Na época eu namorava. Adoro. E aí, quando meu namorado ia, ele me levava e me subia no colo. Só que quando ele não ia, eu tinha que ficar subindo e descendo. Tá. E aí, um certo dia, eu fraturei a perna, senti muita dor. Cheguei no hospital, no Valfredo, na época eu não tinha plano de saúde. Ah, E aí o médico disse, olha, você tá com uma fratura, você não pode mais nem pisar. Porque o medo que faz é você pisar brusco e partir e ter uma fratura exposta. Daqui você já vai direto operar. Enfim, aí fez minha última cirurgia nas pernas. Aí fiz 2 de hérnia e uma de apêndice de urgência. Eu perdi meu pai em 2018. E aí eu tive umas crises muito aceleradas de alergia. E aí, enfim, deu um sistema lá no meu imunológico por lá que eu tive inflamação de apêndice e não sabia. Fui pro hospital com mal-estar, como se fosse uma sensação de infarto. Passei 24 horas no hospital, eles tentando descobrir porque achou que eu estava infartando, mas não estava. E aí, quando eles fizeram a tomografia, eu estava com o apêndice estrangulando já. Então, assim, em meia hora eu já me internei, já fizeram cirurgia, ou ela estourava. e você treinando ainda, né? De certo. Tava treinando. Imaginei já você treinando. Tava treinando, eu tinha acabado de chegar do treino, e almocei e comecei a sentir esse mal-estar, né? E aí o médico disse, olha, se não operar ela agora, pode ser que não dê tempo. Minha nossa E aí eu senhora. passei 24 horas ainda na UTI. E aí depois saí e deu tudo certo, graças a Deus. E aí voltei em 2019, fui embora para São Paulo em janeiro, porque eu entrei no início de uma depressão após o falecimento do meu Do pai. pai. E aí passei um ano morando em São Paulo e eu trouxe, aí fui para 2 campeonatos internacionais e aí voltei a ser a Joaninha de sempre. Joana, assim, tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade de tentar entender, não sei se você vai conseguir me explicar, se é uma coisa muito complexa, mas é só para dar uma luz, assim, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, que inclusive da natação. Como é que funciona esse sistema de classificação? Eu percebi, inclusive, que você começou com a classificação que não era ideal para você, isso atrapalhou muito no início, mas como é que funciona isso? A classificação, ela varia, né? De S1 a S10 são pessoas com deficiência física. 11, 12 e 13 é visual e 14 intelectual. S1 são quanto maior o grau da sua deficiência, menor a sua categoria. Quanto menor a sua deficiência, maior a sua categoria. Vamos dizer que você seja amputado de braço. Aqui Sim. assim, você seria um 10 ou um 9, dependendo do grau da sua amputação. Se for uma amputação de mão total, seria um 9. Mas se fosse metade da mão, seria um 10. E assim, vai pelas suas limitações. Eu tenho características de um S6, mas tenho minhas limitações de braço e de perna e tronco e força. Então, isso cai para 5. Entendi. E aí, eu sou classificada como S5. Então, por isso que no começo você foi classificada como S6, é isso? No início, em 2001, eu era S5. Aí eu fui convocada para uma competição internacional na Argentina e lá me subiram para 9. Minha nossa. Porque, como eu tinha apenas 13 anos, eles achavam que eu poderia crescer. Então, eu passei 9 anos como S9. É uma categoria que fica numa categoria que eu praticamente não tenho impossível como, para porque, tipo, você. eu competia com pessoas do seu tamanho, Aham. que era apenas amputado de mão ou de uma perna, metade Sim. de uma perna. Então, assim, para mim era bem mais complicado poder conseguir ganhar ou conseguir alguma medalha, alguma coisa assim.
Mas eu consegui competir ainda durante 9 anos e meu treinador sempre batendo na tecla lá do pessoal para me Para mudar de reclassificar, categoria, né? Sim. enfim. Mas assim, às vezes eu vejo pelo lado bom, Isso, pelo você lado bom treinou da com história. gente muito mais Eu forte, né? treinava Digamos com assim. gente mais forte. Tive minha filha em 2007, que se eu tivesse conseguido ser atleta na minha categoria de 2001 até hoje, talvez eu não tivesse tido minha filha, porque eu sempre estaria adiando. Uhum. Entendeu? Porque assim, a gente tem competições importantes praticamente todos os anos. Então, para a gente ter uma gestação, a gente para 2 anos praticamente. É. Então, assim, pesa um pouco, né? E aí é tudo uma programação. Então, eu não teria tido minha filha, né? Então, às vezes eu digo, Deus faz as coisas certas, a gente que Perfeitas. não entende, né? Então, É é tudo no tempo dele, a gente tem só que esperar e descansar. verdade. Então, assim, foi exatamente 2007, pronto, de 2007 para cá. Aí, em 2010 eu fui classificada, desci para 5 e estou até hoje na minha categoria. Mirna, a gente estava falando aqui com a Joaninha, né, sobre os desígnios aí de Deus, de tudo ter sua hora certa. Então, estudando sobre a síndrome de Down, para a gente poder fazer as perguntas, coisas que a gente não conhece mesmo e tem interesse de aprender, né? Nos deparamos com a professora Débora Seabra Moura. E ela é a primeira pessoa da América Latina com síndrome de Down a se formar professora. Então, eu achei tão bacana, eu não conhecia, não sabia, né, que ela era daqui. E eu queria te perguntar, você conhece essa pessoa? Você já mandou uma foto dela, né? Conta um pouquinho pra gente dessa relação aí com ela, por favor. Sim, eu acho que aqui no Rio Grande do Norte, né, a gente tem, sempre foi uma referência, Débora. Débora é filha da professora Margarida Seabra, que foi a fundadora da Associação Mundial do Rio Grande do Norte. Né? E, assim, Débora, o que eu acho mais mágico em Débora, que a profissão de Débora é o quê? É a educação. Débora trabalha com a educação infantil no Complexo Nelo do Ramalho, na Escola Doméstica de Natal. Então, assim, acredito que há uns 3 meses atrás eu encontrei com a mãe dela e eu perguntei, né, tá feliz? Débora tá feliz porque voltou para a ativa, porque na época da pandemia, Débora não estava tendo contato com os alunos dela, né? Então, assim, realmente, Débora, como vocês bem citaram aí, essa questão dos desígnios de Deus, do tempo de Deus, né? A gente tem que, Débora, antes eu tinha... Débora era uma fonte de inspiração, sim. Né? E, assim, eu almejava que Mariana, nesta idade que ela está hoje, há 10 anos, fosse uma pessoa alfabetizada. Né? E, assim, eu fazia muitos planos, logo no começo, sabe? Imaginava muita coisa. Mas, assim, eu consegui compreender, né, que cada ser é único. E que é por isso que Débora é tão especial, né? Então, hoje eu não conseguia alfabetizar a Mariana. Mariana, ela quer ser TikToker, Mariana quer dançar. Quer dizer que linda! O foco é outro, né? Aham. Mas, assim, nem por isso é também tão especial quanto Débora, né, Joaninha? Quanto Joaninha que está aí tendo essas medalhas dela, aí, colecionando medalhas e orgulhando tanto a gente. Verdade. Sim. Com relação a Débora, eu só tenho realmente elogios a fazer, né? Tenho uma admiração profunda por ela e pela mãe dela. Né? A mãe assim, é uma inspiração para nós, para as mães de pessoas com deficiência, né? Foi quem buscou, foi quem fundou essa associação de síndrome do Rio Grande do Norte. E, assim, ela é muito batalhadora, muito determinada. Né? E Débora, ela é o reflexo de tudo que a mãe dela buscou para ela e tudo que a mãe dela conquistou dentro de todas as dificuldades encontradas. Né? Eu acho que eu já compartilhei com ela algumas conversas e assim, ela nunca desistiu, né, da saúde de Débora, da educação de Débora. Ela sempre foi uma pessoa persistente e nunca desistiu da inclusão. Acredito assim que Débora está neste lugar hoje, é um desígnio de Deus, como também é um mérito da mãe, pela luta dela. Tá. Obrigada, Mirna. Obrigado. Vamos chamar a Elce agora. Isso. A Elce, né, eu tomei contato com a história dela e da irmã dela, da Nanda, né, porque eu sou triatleta
E estava vendo lá na página do Oshi e achei a história incrível, a história dela, que ela quis compartilhar com todo mundo. E então eu queria conhecer um pouco mais sobre vocês, inicialmente, assim, a gente ficar sabendo, todo mundo conhecer um pouco mais da história. Então, Elcio, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você e sobre Ananda, tá? E depois também, de onde surgiu essa ideia do projeto de participar do triatlon. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. Boa tarde. tarde. E, assim, a história minha de Nanda, é porque Nanda tem a síndrome de DX3X, né? E é uma síndrome super rara. Hoje nós temos 20 pacientes aqui no Brasil e foi uma síndrome descoberta só em 2015. E tudo começou com o fato de Nanda ser não verbal quando menor. Então, Nanda não teve um desenvolvimento típico de que ela ia crescendo, ia falando, balbuciando, feito as outras crianças. Ela era 100% não verbal. E aí era aquele negócio ensurdecedor, né? A gente ia para todos os profissionais que você podem imaginar. Ninguém sabia dizer o que a Nanda tinha, ninguém conseguia dar nenhum tipo de caminho norte, porque o que a gente queria é um caminho. A gente não queria resolver tudo de dia para noite, mas a gente queria alguém que orientasse a gente a ter algum norte de tratamento, algum norte de possibilidade. E acontece que a gente só veio ter o início desse norte quando o Nando tinha 3 anos e 9 meses. E até 3 anos e meio, mais ou menos, Nanda era 100% não verbal. E aos 3 anos e 9, Nanda só falava água. O resto não saía mais nada. E, assim, acontece que a gente observava que ela queria se comunicar, mas não saía. Isso é apraxia de fala na infância. Então, ela teve diagnóstico e eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu estava estudando para ir para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Meu sonho era ser engenheiro aeroespacial, nada a ver. E aí, com o diagnóstico de Nanda, eu, eu recebi uma bolsa para estudar sobre o ITA, porque o ITA tem uma preparação diferente. E na semana seguinte, eu não pensei duas vezes. Eu só olhei assim e disse, não, eu tenho que ficar com a minha família, eu vou ficar com eles, organizar as coisas e vou tentar trabalhar para que Nanda tenha a melhor qualidade de vida. E aí foi quando eu decidi fazer medicina. E eu entrei em medicina e desde o primeiro dia de aula eu já comecei a lutar atrás do que podia ser a praxia de fala na infância, até que, assim, foram muitos desdobramentos e hoje a gente tem o resultado da síndrome, que a gente só conseguiu esse ano, através também de uma pesquisa que eu estou participando, relacionada à praxia de fala na infância e genética, em conjunto com a Abrapraxia e a USP. E depois disso eu fundei também eu comecei a fazer a pesquisa pioneira aqui na América Latina, envolvendo a síndrome DDX3X. Assim, história de forma resumida é por aí, para conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Queria saber um pouquinho mais, como eu falei, assim, sobre a história do projeto lá do triatlo, porque eu vi que foi um projeto, assim, vocês começaram a se preparar e aí foi interessante porque, assim, você foi vencendo uma a uma, né, algumas limitações que ela tinha, vocês foram trabalhando e, assim, eu vi no vídeo, assim, que ela estava super empolgada, ficou muito feliz, né, de ter Foi. conseguido fazer e tá do seu lado, né, assim, o fato de você estar junto, né, de ser como família, né, como se fosse todo mundo, né? Parece estar todo mundo junto ali, acompanhando e fazendo com que ela se sentisse que ela, o quanto ela é capaz. O projeto do triatlon foi algo que começou com a atividade física de forma mais intensa, porque o que acontece às vezes é chato a gente ir para academia, né? E as nossas crianças, elas já têm tantos afazeres, elas já precisam ir para fono, já precisam ir para TO, tem que fazer a parte da pedagogia fora o que a gente já estuda no colégio. Então, assim, tem que ter muita disciplina. E eu queria trazer a parte muscular de uma forma mais lúdica. Eu fui atleta de basquete por 10 anos e esse ano eu pus como desafio para mim ser triatleta, que eu entrei no internato de medicina, e eu sabia que eu ia ter que ter uma disciplina diferente. Eu disse, eu vou ser triatleta. E aí, quando eu recebi o diagnóstico genético de Nanda, eu disse, agora eu posso trabalhar a parte muscular com muita ênfase. E eu vou fazer minha irmã triatleta. Porque a sensação de cumprir um triatlon é algo muito bom. Você se sente capaz
de fazer qualquer coisa. E ela já enfrenta muita coisa, porque as pessoas dizem que ela não é capaz. É assim, algo muito doloroso também quando a gente escuta pessoas tendo preconceito, dizendo que você não consegue fazer isso, essa criança aqui vai sair. Não, Nanda, você fica fora dessa brincadeira. Então eu queria levar autoestima para minha irmã, entendeu? Que ela pudesse bater no peito e dizer, eu consigo. Então, dia a dia, eu fui trabalhando músculo a músculo, ajustando cada etapa da alimentação dela, ajustando cada etapa da musculatura dela, para que ela tivesse confiança para esse desafio que, na verdade, representa uma conquista muito maior. Não é apenas a prova, é a força mental, fazer com que ela consiga ter confiança mental de que ela é capaz de qualquer coisa. Porque eu acredito que ela é capaz. Então, assim, vou fazer ela acreditar, entendeu? Por aí. Sensacional, Elcio. Você com a sua irmã, a Mirna com a filha dela, aqui a Joaninha, que também teve o apoio da família. Assim, eu acho incrível, porque é o que vocês fazem. A Mirna que foi estudar sobre síndrome de Down, que a filhinha dela, você entrou depois, a filhinha dela tem Down. E a Joaninha contando aqui pra gente também tudo que ela passou para chegar. Eu Isso, não sei, quantas vezes olha já não quantas deve ter medalhas ouvido nessa olímpicas história estão de aqui na achava que não mesa, conseguia, né? Até hoje. né? Pois é. Até hoje é sempre muito assim assustador. Você ir para algum ambiente onde as pessoas, tipo, você tá fazendo o que aqui? Entendeu? Tipo, é como se a gente com deficiência Literalmente lhe pré-julgando, né? tivesse que ficar em casa. Tipo, se eu vou para uma festa, se eu tenho um namorado que não tenha deficiência, mesma que a minha, já acha que algo tá errado. É mesmo, meu Deus, até isso. Entendeu? Assim, assim, ainda existe isso muito preconceito. É como eu falo, a sociedade não vê a gente com deficiência como se a gente não fosse capaz de ser um médico, de Uma ser professora, um advogado, de ser um personal, de ser algo, entendeu? Então, assim, é isso que muitas das vezes deixa a gente triste. Mas, assim, não me intimida. Eu chegar em um ambiente e as pessoas me olhar, não me intimida, sabe? Eu fui ali para fazer porque eu gosto. Então, assim, se você vai me julgar, minhas contas estão pagas todo mês. Então, assim, eu faço isso, sabe? Bem. Antes eu ficava em casa, recuava, chorava. Minha mãe, não saia, porque as pessoas. Às vezes minha mãe mesmo dizia assim: minha filha, eu já tô tão cansada das pessoas ficarem te julgando, que às vezes eu prefiro até que você fique em casa. Porque eu tenho medo de alguém fazer um mal a você. Entendeu? Mas aí uma vez eu disse: minha mãe, eu tenho que sair, sabe por quê? Porque o mal eles me fazem eu estando dentro de casa, porque eu não posso viver, eu não posso ser livre. Aí ela disse: é mesmo, vá. Vá. Então, assim, a gente tem que mostrar para a sociedade que a gente com deficiência, a gente é capaz de ser o que a gente quiser. É só querer e ter o apoio especificamente da família, né? Porque quando a gente tem o apoio da família, parece que a gente cria uma força maior, Sem sabe? dúvida. A gente parece que fica mais forte, parece que fica mais resistente. Então, assim, é algo sobrenatural mesmo. Que linda. E eu acho que vocês três são, assim, highlights disso. Sensacional, sensacional mesmo. Pois é. Assim, dá uma satisfação para a gente até poder promover esse encontro, né? De pessoas aqui, cada uma contando uma história assim, mais bacana do que a outra e verdade. podendo ajudar tantas outras famílias que de repente assim estão passando também por alguma fase, às vezes, como vocês falaram, durante esse percurso, muitas fases são bem difíceis, né? E são nesses momentos que a gente tem a oportunidade de ouvir esses relatos e ver que vale a pena continuar, que tem tanta gente que conseguiu, apesar de todas essas dificuldades, apesar da sociedade não contribuir quanto deveria, mas mesmo assim tá conseguindo superar. E até eu queria até aproveitar agora e perguntar um pouco, Joana, no seu caso, assim, você conseguiu muitos resultados e em função desses resultados, alguns apoios vieram. Mas como é que funciona essa questão do apoio? Você hoje recebe algum tipo de apoio? Como é que funciona? Hoje em dia, Patrocínio, né? hoje eu sou considerada atleta Loterias Caixa. Já estou nesse contrato de renovação já faz 12 anos, desde 2010. Ai, Inclusive, que eu ótimo. acabei de renovar Aham. novamente. E o projeto Bolsa Atleta, né? E então, assim, são os meus dois únicos patrocinadores financeiros, que dá para mim pagar minhas contas e viver como atleta, porque custeação de atleta é muito caro. Sem Não- dúvida. Um Principalmente suplemento você não compra mais por R$ 50. Sem dúvida. Entendeu? Exames E, aquela assim, periodicidade, né? eu tenho que ter um plano de saúde, porque do nada eles
pedem exames e Sim. for marcar pelo coisa público, demora muito, então Sem eu tenho que ter um dúvida. plano de saúde. Sem contar na alimentação, suplementação, custeação de trajes. Cada traje meu vale R$ 1.500. Que antigamente eu comprava de 800, hoje em Tá. dia tá de É o 1.500. dólar, assim, né? Então, assim, tipo, eu não uso apenas um traje. Eu uso de 2 a 3. Tá. Por quê? Porque quando você trajes é assim, você tem 2, você tem um. Se você tem um, você não tem nenhum. Entendi. Porque você pode colocar do nada rasga e aí você perde prova, enfim. Então, assim, eu sempre tenho que ter 2 ou 3. Então, como eu nado muito, ele não tem uma durabilidade muito, muito grande, né, para competição de alto nível. Então, assim, eu sempre tenho 3. E, assim, o custo de atleta é bem alto mesmo. Então, assim, eu só tenho esses 3 patrocinadores financeiros, mas tenho a minha dentista, que ela faz uma parceria comigo, doutora Luciana Rebouço, e tem a menina que cuida da minha beleza, né? Da minha sobrancelha, Já entendeu? nasceu assim, bela, não é mesmo? Então, assim, tem algumas coisas, assim, que não são financeiras, assim, que Sim. dá em dinheiro, mas me Mas te ajuda. ajuda, Sim, porque, são assim, uma apoios mesmo. manutenção de um aparelho, né, hoje, Uhum. vamos dizer, 100, Com 200 certeza, reais, tudo já é- te ajuda em tudo é alguma Sim, super coisa. claro, caro. ajuda. Então, assim, tem essas parcerias. E a Caixa te permitiria que uma outra empresa também te patrocinasse ou é alguma coisa exclusiva? Como que Não, funciona? eu posso ser patrocinadas por outra empresa, Tá. só não posso ser patrocinadas por banco. Ah, Sim. entendi, por E conta da algo que Caixa. mexa em dinheiro, valores, Entendi. lotofácil, alguma coisa assim. Tá, E aí eu entendi. não posso, mas tipo, vamos dizer que outra empresa queira me patrocinar, Sim, alguma seja de rede outro de segmento. supermercado, Uhum. alguma rede de carro, alguma Sim. coisa assim, se eles quiserem me patrocinar, beleza. Eles só precisam me mandar o projeto, e aí eu preciso mandar o projeto para loterias para eles analisar, porque como Entendi. meu direito de imagem é deles, é contrato, e aí eles precisam analisar para mim poder colocar na minha farda. Entendi. Sim. Não, então olha aí, hein, gente? Empresas de Natal, hein? Nós estamos falando aqui, não é de qualquer pessoa. A gente viu que você foi eleita para Atleta da década, não é isso? Da década. Atleta da natação da Paralímpica, década. né? Que fala Isso. certinho da Best década. Gente, empresas, pelo Olha amor aí. de Deus, ela mora em Natal, gente. Cadê? A gente quer voltar um pouquinho agora com a Mirna. Mirna, eu vi que durante uma das suas falas você disse que assim, tem as questões de que a gente tem que entender que cada pessoa, né, cada indivíduo, ele é único. Então, de fato, eu já trabalhei com alunos e a gente percebia que cada um realmente tem a sua peculiaridade, a gente tem que entender, né, digamos assim, as peculiaridades de cada um, mas em comum a gente percebe, e inclusive a gente estava vendo isso bastante com a Nanda, assim, são muito carinhosos, né? Então, isso eu acho que é o ponto em comum assim, mais forte que a gente percebe sempre, essa questão do carinho. Então, assim, se a gente se deixar, né, que eles se aproximem, como geralmente eles são super carinhosos, vai ser sempre uma convivência muito boa, que principalmente para mim como professor, a gente percebe que tem muito a ganhar. Então a sociedade devia estar mais aberta para receber essas pessoas, conhecer essas pessoas, como a gente está conhecendo aqui, que são pessoas que sempre agregam demais às nossas vidas. Então, Mirna, assim, eu tenho certeza que a Mari, ela, assim, vai surpreender você positivamente, como já tem sido, né, todos os dias, né, cada vez mais. E Todas as assim, vitórias. eu queria, assim, falar para você justamente disso, que assim, que enquanto professor, eu percebo o quanto é maravilhoso trabalhar com pessoas assim, porque elas são tão carinhosas, assim, que mudam o nosso dia. Então você percebe isso também, eu tenho certeza que você, quando você está perto dela, é mais especial ainda, né? Sim, sim, claro. Percebo, mas assim, vamos deixar bem claro aqui que, ó, não são anjos, não é só uma relação de amor, tá? Também são ariscos, temos que ter um temperamento forte. Mariana, quando está um pouquinho estressada, né? Não sai de perto, um copo, porque tá, né? Não posso nem me estender muito porque ela está me observando. Eu acredito sim, sabe, que ela vai me surpreender, mas assim, apesar com as dificuldades da cardiopatia, alguns valores inverti, né? E eu digo muito que a questão da alfabetização hoje não é a minha prioridade. A minha prioridade ela está aqui comigo nesse plano ainda, Sem né? dúvida.
E reforçando o que Elcio falou com relação às famílias, né, e também Joana trouxe aqui, que como é importante a família estar junto e a família não desistir do estímulo, do incentivo, né? Eu sempre encerro as minhas palestras com uma citação que eu acho muito importante colocar, as famílias de pessoas com deficiência. E a citação é o seguinte: a bagagem não pesa, o caminho não cansa, os pés não reclamam quando o que se carrega é o amor. E ela acorda dizendo que, dando bom dia ao sol, que ama a mãe, dizendo que, mãe, você está linda, papai, você é lindo, te amo, sabe? Fala para a irmã, Alicinha. mãe, você é a melhor mãe do mundo, Alice, você é a melhor irmã do mundo, quer dizer, tudo de forma tão intensa, tão forte, né? Que isso faz toda a diferença na vida da gente e enche o nosso coração de gratidão. Eu acho que o amor está acima de todas as coisas, essas outras coisas, acima da questão da inclusão, acima da alfabetização, sabe? Então, isso tudo, se não tiver amor, o que adianta, né? Então, assim, eu acho que aqui a gente tem pessoas, assim, que compartilham, todos nós aqui compartilhamos dessa mesma ideia, né? Eu acho que eu me emocionei bastante, né, com esse testemunho de Elsie, né? Porque, assim, foi uma prova de amor tão forte. Eu gostaria muito que a minha filha mais velha, de 13 anos, já tivesse, mas ela vai assistir, ela vai ouvir. Vai, sim. Porque isso é tão, assim... Foi uma prova de amor tão, tão bonita, Elsie, assim, que me tocou profundamente como mãe, né? Como ser humano mesmo, como cristã, sabe? Porque, assim, você não abriu mão dos seus sonhos, né? Você simplesmente entendeu que a sua missão seria outra. Então, isso aí sem dúvida. Foi, sabe? Então, obrigada. Até porque, assim, eu até agradeço ter ouvido tudo que você falou aqui hoje, porque isso nos motiva bastante, nos motiva no sentido de que, sabe, o caminho é o amor mesmo. O caminho é o amor, não é forçar a barra para incluir, não é porque os nossos filhos têm que falar, têm que andar, têm que se comunicar, têm que entrar numa universidade, têm que ser alfabetizado, não é isso. Vai muito além disso. Pois é, a gente quer aproveitar, então, que está nesse clima, né, de gratidão, de emoção, para fazer aqui a entrega da nossa pedrinha da gratidão, né, que é esse momento que a gente demonstra aqui nossa gratidão pelo convidado, os convidados hoje, que a gente teve convidados aqui locais e também pela internet, ó. Tá aqui, ó, sua pedrinha agora, ó, pedrinha da Joaninha. Que coisa mais fofa. É a pedrinha, é a número 1. Muito linda, amei, gente. Olha aqui a minha pedrinha. É uma corujinha. É uma Vou pedrinha, botar na cabeceira da minha pedrinha cama. pra peixinha. E ela tá de touca. A corujinha pra peixinha. Tá de medalha, gente, porque a Joaninha é a nossa número 1. Muito linda, eu amei de verdade. É a super atleta, então a Derbal fez, porque eu só pinto de branco, viu? Eu sou uma negação. Então eu pinto de branco e ele faz todo o resto, a arte. Processo, Uhum. Então a gente queria, né? Porque sempre é uma corujinha, meninas. Então a Mirna recebeu o correio elegante, foi até, né, Mirna, até Goianinha. A Elsie vai receber em breve, gente. Então, Elsie, depois a gente tira a sua foto com a sua, tá? Exatamente, vamos mandar um portador para você também receber, porque a gente também quer demonstrar o quanto a gente está grato por você ter podido participar. Quer divulgar alguma coisa? Que você quer aproveitar o espaço? Como é que você quer fazer? Eu acho que o que eu acho importante é passar a mensagem de que a gente primeiro precisa acreditar a todo momento, depois a gente tem que preparar a pessoa que a gente ama, dando esse suporte para ela, que a gente não vai estar junto o resto da vida, né? Todos os momentos, então a gente tem que preparar para que a pessoa caminhe sozinha, de acordo com os desafios que tem, então preparar para a vida e nunca desistir, porque é bem desafiador, mas que é necessário nunca desistir, né? E eu vou estar na 8ª conferência de apraxia de fala na infância, a 8ª Conferência Nacional, que vai acontecer agora em São Paulo, dia 8 de outubro. Vou estar palestrando um pouquinho, falando sobre a história Mindananda e explicando um pouquinho a parte científica também, e como é que funcionam os processos, como a atividade física, ela influencia no processo de formação de fala, desenvolvimento neuronal e assim por diante.
E é isso aí. Se alguém quiser aparecer, estão convidados. Então, eu vou aproveitar esse momento agora para fazer aqui a nossa pausazinha, nosso merchan, para as pessoas também que nos apoiam. Então, Samantha está com você. Um A3D aí com muitos cursos maravilhosos online para vocês, gratuitos. Então, por favor, acessa lá no YouTube, vai aparecer aqui para vocês. A AZ Empreendimentos, que é a empresa, se você quiser comprar sua casa, é o melhor lugar em Natal, é só falar com a AZ, com a Belisa, elas têm lá o melhor plano, vão te auxiliar, tá? E aí, para comemorar tudo isso, nós temos a Vinha Vino, maravilhosa, da Peu e da Jane. Então, assim, eles estão com O selo do Pequeno Príncipe? Exatamente, tem um espumante que está com um selo chamado Pequeno Príncipe, que você comprando esse vinho, o que que vai acontecer? Você está ajudando uma causa. Então, assim, você está comprando o seu vinho no melhor lugar e ainda está ajudando muitas pessoas. Então, gostaríamos muito de agradecer aí o apoio dessa empresa incrível. E temos também agora a Gabi, que é uma massoterapeuta incrível, que dá aulas de yoga, dá aula em academias aqui em Natal e também ela pode fazer atendimento privativo. Então, muito obrigada, Gabi, por acreditar no Engajados e estamos aqui também falando sobre o seu trabalho, viu? E eu queria terminar esse bate-papo nosso, além de agradecer, meninas, assim, acho que foi o mais digamos, emocionante, sabe? Foi Até mais agora gratificante de foi, fazer também, de todos né? que nós fizemos, assim. Então, eu queria dividir isso com vocês, que foi muito incrível. E falar que, assim, não é ser repetitivo, mas vocês, assim, ó, é que eu não posso botar as três do jeito só, então eu tenho que me dividir aqui. Vocês são inspiração, numa palavra, tá? Eu vou usar essa palavra, inspiração. Com suas lutas, dores e glórias, vocês são inspiração. Aí, como eu tô com essa medalhista aqui, meninas, eu nunca tive perto de uma medalha olímpica. Eu queria que você contasse pra gente, Jo, qual é a sua predileta de todas essas? Ela tem milhares, gente, milhares. Mas ela trouxe Olímpicas algumas. e de mundiais também, né? Milhares. Conta pra Todas gente essas qual é a daqui, dessas o seu daqui. coração bate mais forte. A minha primeira que eu ganhei já nem existe mais, que era um papelzinho assim, que quando você ganhava, a gente sempre tinha competição a cada 15 dias. E aí era um papelzinho que aí acabou extraviando nas coisas, né? Que aí sumiu. E depois veio a minha, assim, mais gratificante, mais emocionante, que eu chorei muito. Foi quando eu ganhei minha primeira medalha de ouro em 2019, que foi após o falecimento do meu pai, porque eu achava que eu não iria conseguir voltar a ser a Joana competitiva que eu era antes. Entendi, Jo. Então, assim, quando eu ganhei minha primeira medalha, eu dediquei a meu pai e agradeci por ele nunca me abandonar, né? Ele não está mais em corpo presente, mas está no meu coração, no meu pensamento e Do seu sempre vai estar lado. comigo. Então, assim, é a medalha que eu choro muito, assim, às vezes até vejo e fico lembrando dos momentos. E dessa daqui, a minha primeira medalha de uma Paralimpíada, né? Ai, gente. Que aí é quando cai a ficha, você é um atleta profissional. Você Bora, é acorde. Então, muito bem, muito foi bem. quando eu ganhei essa medalha. Mostra pra gente aqui pra sua câmera. E Foi aí lá em vieram- Londres, né, essa aqui daí? foi em Londres, nos 50 metros Ó, borboleta. tá vendo que eu tô toda arrepiada? Essa aqui eu caí na água Tô com o toda quinto arrepiada. tempo e saí com o terceiro. Então, assim, nem eu mesma acreditava, né? Eu era muito jovem, assim, não tinha a mentalidade de uma Paralimpíada como que era. Era uma competição enorme, onde todo mundo está lá, os melhores estão lá, e eu estava lá. E foi aí quando eu entendi que eu era uma das melhores do mundo. Isso. E aí, quando eu ganhei a medalha, eu disse, nossa, eu sou a terceira do mundo. Eu chorava, eu não sabia nem o que eu fazia. Ai, Eu que parecia um linda. pinto no meio do lixo. Feliz, então, assim, pra mim foi muito gratificante. Você é maravilhosa, Joana. Você é maravilhosa. Gente, muito obrigada, viu? Isso foi sensacional. Foi um programa assim que meu coração cantou. Acho uma hora pouco. Mas a gente também queria só mais uma coisa, Joaninha, de você. Queria deixar esse espaço para você divulgar suas redes sociais, divulgar o que você quiser. Quem Fique à quiser te vontade. patrocinar, que Isso. vai chover de gente atrás de Quem você. quiser me patrocinar, tem o meu Instagram, né? Peixinha Joana, que pode falar diretamente comigo ou com o meu cunhado, que passou a ser meu assessor. Chique, Que ele chique. também fala, às vezes, no meu Instagram. Tipo, quando eu tô em competição, ele que fica monitorando as minhas coisas. Claro. E também tem o Google, que você pode pesquisar Joana, e já aparece já o meu site. Mirna, você quer divulgar alguma coisa?
aproveitar o espaço? Não. Tá tranquilo? Tá Tá bom. tranquilo. Só agradecer a vocês a oportunidade, né? Um momento muito rico compartilhado com vocês, né? Onde isso só faz a gente crescer, a gente entender o caminho certo nessa vida, o que vale a pena, né? Queria já externei aqui para a Elce, né? O quanto o testemunho dela foi grandioso, né? Joana, eu já acompanhava você, mas não seguia no Instagram. Vou já procurar o seu Instagram para seguir. Vamos E todos nos seguir. admiro demais, né? E assim, super, assim, eu acredito que a gente poderia até promover uma maior visibilidade para você aqui, né? Isso, Samantha, de tentar uma visibilidade maior para a Joana, porque um artista, desculpa, um atleta Mas é um artista Ela é uma também. atleta artista. um atleta como Joana, eu acho que a gente precisa, sabe, ela representa tão bem a nossa classe que eu acho que a gente precisa dar levar ela mais, ó. Visibilidade. Também acho. Obrigado a todo mundo. Então, obrigado também para quem assistiu, tá certo? Até agora. Não se esqueça de ficar acompanhando sempre Engajados e outras coisas que a gente posta também no canal. Tá, Verdade, pessoal? gente. Foi lindo. Obrigado. Adorei Tchau. o programa. Beijo. Tchau.